Graça e paz. Hoje, dia 15 de junho de 2023. Até aqui o Senhor nos abençoou, nos ajudou, nos fortaleceu. No livro de Atos, capítulo 16, verso 44, diz assim. Verso 14, diz assim. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, escutava as suas palavras. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. O título da nossa meditação hoje é Lídia. Esse relato fala acerca de alguém comum, sem qualquer característica excepcional. Ela encontrou o apóstolo Paulo, o qual aproveitou a oportunidade de falar a algumas mulheres reunidas na beira do rio fora das portas da cidade de Filipe. Então aconteceu algo. O Senhor abriu o coração de Lídia. É importante perceber que o Senhor não a motivou a ser generosa e doar uma quantia de dinheiro regularmente para a sua obra, nem exigiu que ela sacrificasse seu tempo para ele. Tampouco nenhuma boa obra foi enfatizada, embora o Senhor haja dessa maneira também. Foi o coração dela que o Senhor abriu. Ele manteve acesso ao bem mais íntimo de uma pessoa. Então vemos que Lídia se devotou a Deus. O que nós geralmente passamos a vida inteira guardando para nós mesmos, ela deu voluntariamente ao Senhor. Queridos leitores, se fizermos como Lídia, uma nova vida começará. Não iremos mais nos afadigar com as coisas deste mundo, pois o Senhor será o nosso mais precioso bem. Nosso desejo será servi-lo de todo o coração e, consequentemente, nossa boca se abrirá em louvores. E seu coração, querido leitor, já foi ofertado ao Senhor? Você já rendeu tudo o que possui e o que é a Deus? O Senhor Jesus não reservou nada para si mesmo, ao contrário, deu sua vida, seu sangue por amor a nós, suportou o castigo que os seus e os meus pecados mereciam, carregou a nossa culpa. Para os que creem nele, o Senhor Jesus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E nos deu também o seu Espírito Santo. João, capítulo 1, verso 12. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 8. Qual será, portanto, a sua resposta ao pedido divino? Dá-me, filho, o teu coração. Provérbios 23, verso 26. Para a complementação da nossa leitura, nós temos o livro de Atos, capítulo 20, do verso 1 ao verso 16. E eu quero compartilhar com você que diz assim: de novo, Paulo visita a Macedônia e a Grécia. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para a Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou 3 meses. Tendo havido uma conspiração por parte dos judeus... Vem aqui com a vovó. A vovó já vai. Busca a sua cobertinha. A minha neta acordou. A vovó já vai buscar. Então vai lá com o vovô.
Vai lá com o vovô. Vai lá um pouquinho com o vovô. Ela quer a cobertinha dela. A minha neta acordou nesse momento. Nós estamos, fazendo a nossa devocional agora ao amanhecer praticamente do dia. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Então Paulo demorou 3 meses e nós continuamos, tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele, quando estava para embarcar rumo à Síria. Determinou voltar pela Macedônia. Acompanharam-no até a Ásia, Patro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco o segundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo da Ásia. Estes nos precederam, esperando-nos em Troade, depois dos dias dos pães asmos. Navegamos de Filipos em até 5 dias. Fomos ter com eles naquele porto, onde passamos uma semana. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-vos e prolongou o discurso até meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do 3º andar abaixo e foi levado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, Paulo partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até ao romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grande conforto. Aleluia. Aí, nós temos mais uma leitura aqui do capítulo 20, onde fala ainda sobre a viagem de Paulo. Nós, porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Assos, onde devíamos receber Paulo, porque assim nos fora determinado, devendo ele ir por terra. Quando se reuniu conosco em Assos, recebendo-lo a bordo, e fomos a Mitilene. Dali, navegando, no dia seguinte, passamos defronte de Quios. No dia imediato, tocamos em Samos e um dia depois chegamos a Mileto, porque Paulo já havia determinado não suportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. Aqui o motivo deles se apressarem foi porque Paulo queria passar em Jerusalém o dia de Pentecostes. A festa de Pentecostes é maravilhosa. Contadas, em filmes, em relatos, em livros históricos. E ali realmente era muito lindo. Mas a nossa leitura vem falar sobre 2 aspectos, 2 tipos de milagres. Um aqui em Atos 16, 14 e o outro em Atos 20, que nós acabamos de ler, mais precisamente
no versículo 9, 10, 11, né? E 12, que fala sobre o milagre da ressurreição. E aqui o outro milagre em Atos 16, 14, quando fala que o Senhor tocou o coração de Lídia. Mas antes do Senhor tocar o coração de Lídia, nós observamos o texto que ela era uma mulher temente a Deus. Então, muitas das vezes, nós podemos estar na igreja, ser temente a Deus e não ter ainda o coração voltado para Deus. Como esse jovem, nós podemos estar ouvindo a palavra do Senhor e ainda assim dormir. Aqui fala dormir naturalmente, mas eu estou falando dormir espiritualmente. E quando você dorme espiritualmente, você cai. Essa mulher, ela era temente a Deus, não diz que ela frequentava a igreja, não diz que ela frequentava uma placa de igreja, não diz que ela era dizimista, não diz nada disso. Ela era temente a Deus. E o que é uma pessoa temente a Deus? E ela ainda assim tinha o coração fechado, porque a palavra de Deus diz, e eu creio na palavra de Deus, a palavra de Deus diz que o Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Muitas vezes nós estamos na igreja, somos temente a Deus, praticamos todos os atos que nos são colocados, né? Somos ofertantes, somos dizimistas, vamos nos cultos de oração, de jejum, mas nós não temos o coração aberto, a fim de entender o que o Senhor tem para nós. Esse moço, ele estava ouvindo a palavra do Senhor, Paulo estava pregando, e aqui diz que ele se sentia cansado e o sono o tomou de uma certa forma que ele caiu do terceiro andar. E podemos notar também que ele estava numa área perigosa, ele estava à beira, né? Ou seja, sentado em uma janela. E o que aconteceu? O sono tomou conta de si, então ele não foi capaz de se dominar, mas deixou o sono o dominar. E ele caiu, foi dado por morto. Mas Paulo, usando dos seus dons que Deus lhe deu, desceu, abraçou o moço e disse: não fiqueis afligido, porque há vida nele. E assim termina o versículo 12 dizendo: então conduziram vivo o rapaz e sentiram grandemente conforto. Ou seja, eles se alegraram por um milagre que havia acontecido. De repente, nós estamos numa situação assim. E quando deparamos com uma situação, precisa que alguém interceda por nós, para que então possamos ver que Deus está nos observando, está nos guardando, através de alguém que esteja orando por nós. Aleluia. Então, não desanime. Então eu peço a você que não deixe a casa do Senhor, por mais que você esteja cansado. Por mais que você pense que você está fazendo tudo certo e nada lhe acontece. O Senhor tem planos para você. Tem projetos grandiosos para a sua vida e para a minha vida. Não devemos desistir.
o nosso milagre está chegando. Para essa mulher chegou porque ela parou para escutar Paulo. Ela não parou ali para dar uma oferta genuína, para fazer uma corrente. Ela parou para ouvir a palavra do Senhor. E o Senhor tocou o seu coração. Esse jovem, ele estava ali na casa, mas ele estava cansado. E algo tomou conta dele, ou seja, o sono. Às vezes estamos na casa do Senhor cansados, exaustos, e algo toma conta de nossa vida que nós chegamos a cair. Mas existe alguém orando por nós. Então eu gostaria de pedir a você ficar firme, ouvir atentamente a palavra do Senhor. Não deixe de ouvir, não deixe de buscar mesmo você estando cansada, cansado, exausto. Continue firme. Em nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai, eu quero colocar diante de Ti esta vida neste momento. O Senhor a conhece, o deitar e o levantar, o Senhor conhece as suas tarefas, o Senhor conhece o seu cansaço, o seu choro, o seu desespero, a sua angústia, o seu medo e a tristeza. O Senhor conhece as mágoas, o Senhor conhece as aflições, o Senhor conhece cada pessoa que tem, ó Pai, atacado esta vida em nome de Jesus, Pai. Toma conta deste coração, desta vida. Pai, esta pessoa que parou neste vídeo para receber, ó Pai, uma palavra, para ouvir, ó Pai querido, do Senhor. Fala com ela, Senhor, neste momento, aonde quer que ela esteja, não importando, Senhor, o horário, porque o Senhor, ó Deus, é um Deus onisciente, onipresente e onipotente. Pai, eu creio na sua mão, eu creio, Pai querido, no seu poder, porque o Senhor é o poder, o Senhor é o milagre, o Senhor é o remédio, o Senhor é a cura, Pai. O Senhor é a libertação, o Senhor é a consolação. Pai, que o Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, ó Pai, que o Teu Espírito Santo seja sobre esta vida neste momento e que ela possa se sentir reconfortada pelo Senhor, em nome de Jesus, independentemente, Pai, da situação que ela se encontra, Pai. Em nome de Jesus, alcança, refrigera, Pai querido, este coração. Toca, Senhor, nesta alma. Toca, Senhor, meu Deus, da planta dos pés ao alto da cabeça. Renova, Senhor, as esperanças em nome de Jesus, Pai. Seja com ela, seja, Pai querido, com esta pessoa, aonde quer que ela esteja, Pai, que ela possa enxergar novo horizonte, porque o Senhor faz assim, ó Pai, com cada um que se achega verdadeiramente diante de Ti. Pai, tenha, Pai, esta pessoa nos Teus braços, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pense no Senhor, nessas palavras, medite nisso e viva o amor de Cristo hoje. Pode ser hoje o último dia. Ouça atentamente. E o Senhor Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.